pela terra. Seu Hermes, que marcou a história de Jaíba. Eloy marcou a história Eloy de Ferreira, lá de Januário. Mataram um ex-delegado de polícia, matou 2 trabalhadores lá naquela região de Janaúba, também conflito de terra, né? Aí foi tanto. Senhor Júlio Miranda. Somando tudo, na época que a companheira nossa fez uma pesquisa, tinha assassinado em torno de 32 trabalhadores aqui na região. Isso aqui no norte de Minas. E que esse, inclusive com a participação daquele Antônio Luciano, a Faial, né? Aqui no norte de Minas e ali na beirada ainda era norte de Minas. Esse Antônio Luciano foi o homem que grilou meio mundo de terras em Minas Gerais, né? 60% das terras de São Romão era dele, segundo ele, né? Um pouco a história que vai marcando, né? Agora, os conflitos maiores, teve o conflito da Jaíba, onde foi expulso 2.000 famílias, né, na época pela Codevasf. Esse povo vive perambulando até hoje pelo pedaço de terra. Vazilândia, os conflitos de Cachoeirinha, foi muito forte. Com as carvoeiras. Teve a questão Carvoarias. do trabalho escravo na década de 80, de 90, né? Inclusive Luiz era delegado ainda aqui na época. A trajetória foi um pouco isso, né? Alvimar, você falou dos 32 assassinatos, vários conflitos, e assim, para enumerar um pouco as conquistas. As conquistas? As conquistas naquela região ali que você pega Arinos, até Januária, teve muita conquista da legalização das terras, que era as terras que era de Poceiro, foi legalizada. Então o INCRA fez os assentamentos e dividiu. Esse foi uma das... O município de Arinos hoje está com 25 assentamentos. Das conquistas. Aqui na região, eu não saberia dizer, entre o Movimento Sem Terra e Fetaeng, deve ter mais ou menos umas 30 áreas, né? Uns 30 assentamentos? É um assentamento mal estruturado, porque nós não temos governo, né? Cita um pouco aí, pelo menos um pouco, os nomes e os locais. Nós temos do MST, Samuel poderia ajudar, nós temos Estrela do Norte, que é Senharó, um assentamento. Aqui em Montes Claros, né? Tem como é que chama? Irmandorte, que é Coração de Jesus. Dom Mauro, Janaúba. Dom Mauro, Janaúba. São Francisco. Carlito Maia. Sol Nascente. Sol Nascente. Nancy Ribeiro, Capitão Enéas. Orion, Capitão Enéas. Nossa, umas 10 áreas do MST. E do movimento sindical, nós temos a Rocinha, temos um dos maiores de Minas Gerais, que é a Dolabella, né? Em torno de... eu não saberia... Em Bocaiúva? 750 lotes, mas deve ter em torno de 500 famílias. Em Bocaiúva? Município de Bocaiúva. Meu avô já foi explorado lá, no tempo da usina. Meu pai também morou em Dolabella, né? Antes da CPT já tinha sido explorado, como ele mesmo disse, tanto em Bocaiúva, lá no arredor de Bocaiúva de Nasceu, quanto também na época do Matarazzo. Nas usinas dos Matarazzo lá, que hoje é o Pé Betinho. Tem assentamento Tapera. Tapera, tem Califórnia, tem... Qual mais?
Americana. Americana é uma área muito boa de cerrado, que a gente conquistou. Inclusive o dia que eu... Município de Montes Claros também? De Gramogol. Gramogol. O dia que eu e Paulo foi levar a turma para ocupar, nós tivemos um acidente no caminho. Acho que aí a gente vai pro saco. Tem Rio Pardo de Minas, né? Tem Rio Pardo, Minas, tem Riacho dos Cavalos, tem... tem mais de 20 áreas aí. Já. E tem os quilombolas de Brejos Crioulos, né? Os quilombos, esse a gente nem conta porque já estava lá, né? Só legalizou, mas foi uma caminhada, uma missão muito árdua para chegar. Hoje todo mundo quer ser dono, quer mijar no dizer do pessoal, né? Quando a onça está morta, tudo quando é cachorro, chega e mija em cima. Mas eu tiro o chapéu com meu companheiro Paulo. Ele foi um dos caras que batalhou. Os movimentos sociais colaborou. Eu diria que todos colaboraram. Quem fez a tese, para mim, eu não tenho rancor, não tem nada. Fez a tese, fez o estudo. A gente tem que reconhecer que fez. E quem fala mal também, quem fala bem, né? O importante para mim não é a figura que aparece. O importante é que eles estão dentro da terra, e estão com o pé na terra, e estão lá dentro do seu território sem perturbação de fazendeiro. E são mais de 600 famílias quilombolas em 17 mil hectares, né? E o governo, nós não tem governo, né? Infelizmente não tem governo. Porque isso é uma vergonha para um país produtor de grãos igual ao Brasil e deixar viver a penalidade que os agricultores desse país vivem. Então não tem governo, não tem PT, não tem ninguém que olha para esse povo. Eles se viram igual tatu no buraco. Porque até uma porcaria de uma cesta básica que dava, parecendo que eu tiro o chapéu pro pessoal da Americana, eu levo essa cesta e volta pro governo, porque nós não queremos esmola, nós queremos trabalhar. Então assim, não precisava tanta coisa para que esse povo trabalhasse. Nós vivemos numa região semiárida, uma região que chove pouco, mas ainda é o semiárido que chove mais no Brasil, no mundo, sei lá. É pouca coisa que o povo quer. Ele quer uma semente, quer um lugar para plantar, quer uma caixa d'água para poder acumular água para ele sobreviver os 6 meses até chegar a outra chuva. Não quer mais nada. Não quer mais nada. Condição de produzir ali, criar um porco, criar uma galinha, criar uma vaquinha para tirar o leite. Porque o povo vai quebrando com essas emendas dos projetos. O Jaíba, se você vai lá no projeto Gurutuba, o cara tem um pé de manga aqui que ele põe a fruta, mas ele tem uma vaquinha amarrada para o pescoço para produzir o leite, né? Então, até hoje o governo não compreendeu que precisaria de ter uma assistência técnica que desse essa condição para esse povo, né? Então é uma fábrica mesmo de periferia, é uma fábrica de criar coisas que não prestam, né? Que não tem educação, que não dá estrutura, que
que não dê condição da pessoa sobreviver naquele processo ali. Meu pai queria fazer uma pergunta também. Você vivenciou esse conflito desde do tempo da bala, né? Que ela era e ainda é usada. Tanto é que foram 32 assassinatos só no norte de Minas, só né? naquele período. Né? Se nós fosse cavucar mais e achar mais e muito de liderança, né? Então essa liderança representava um conjunto de família. Mas eu queria perguntar o seguinte: você vivenciou essa trajetória do capital da agricultura aí, onde o latifúndio se defendia na bala. Hoje nós tivemos a triste notícia de saber que está sendo liberado a utilização de arma de fogo pelos ruralistas, pelos produtores rurais. O produtor rural vai poder se equipar, se armar agora, né? Com o governo que está com o golpe instaurado. Mas eu queria perguntar para você, desse período até o período atual, né? Vivemos aqui então na luta contra o latifúndio, principalmente caracterizado pelos poceiros, mas hoje aqui na região vivemos também a luta contra o capital internacional, configurado na mineração, né? Com empresas multinacionais aqui na região, configurado no monocultivo do eucalipto, que, né, as terras públicas aqui, terras devolutas, estão todas na mão das multinacionais aqui, como a Gerdau, como a Valorec Manius, né, que domina aqui. Então, como é que você diferencia o conflito da bala dos anos 80 para a judicialização do conflito hoje, que é contra um capital maior e que naquele período de 80 os trabalhadores rurais estavam mais organizados, mobilizados, tinha um 25 de julho, hoje tinha toda, né, digamos assim, uma unidade, né, dos trabalhadores do campo e da cidade. Como é que você vê hoje esse enfrentamento dessa luta que parece ser mais universalizada, com o poder judiciário atuando, com a polícia atuando, com o capital atuando aqui na região? Diz que aqui nós temos muita riqueza, nós temos petróleo, nós temos pedra preciosa, nós temos minério e essa apropriação do capital com relação a esse minério, ela vem sempre do lado mais pobre, né? Então, apropriando, nós conseguimos barrar alguns, mas esse barrar é coisa de pouco tempo, né? Há uma centralização e um favorecimento do governo com relação à questão do minério e também outras ingredientes, vamos dizer assim, da região. Tipo, por exemplo, do Cerrado. É aqui que ainda tem um resto de cerrado ainda para, né, que está aí. E esse cerrado está centralizado nas áreas das pequenas produções, né? Agora o que você falou? Eu falei dessa mudança do conflito. Antes vocês ouviam as coisas na bala, hoje a bala não tem sido tão usada, ela é usada ainda, mas qual que é? Na época o conflito é um conflito diferenciado, que a gente trabalhava com a questão da correlação de força. A correlação de força mesmo de um capital de luta pela terra, eles também vinham com a organização, igual Ronaldo Caiado, né? Quer dizer, o cara fundou a UDE. Ele veio numa trajetória também de luta de classe para defender uma classe de capitalismo que hoje se tornou agronegócio. Dentro dessa trajetória de processo, ela poderia ser mais difícil porque a gente tinha pouca compreensão. Mas nós aprendemos a trabalhar e deliberar essa luta. Hoje nós temos que reaprender a trabalhar com a questão do minério,
o povo compreender o que significa essa exploração do minério, tinha um outro tipo de capital. Mas aí quando você fala que saiu algo do governo dando essa liberdade para os ruralistas se armarem, o governo ou ele repensa, ou então o lado de cá também vai ter que armar. O lado de cá também vai ter que se armar para enfrentar. E vai ser dois conflitos. Meu avô dizia, a reforma agrária vai nascer, mas ela vem com banho de sangue. E é o que nós já vivemos, isso outras décadas, e o que ainda vamos viver outras décadas. Porque o conflito, a luta pela terra não está simplesmente terra por terra. A terra é algo sagrado e é algo que é muito mais do que terra, como diz Dom Tomás Baduim. Ela está toda entrameada, totalmente dentro desse processo complicadíssimo que nós estamos vivendo, essa crise no país. Ok. Ô Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, para quem não conhece bem, está mais distante, apresente um pouco para nós aqui o que é o Centro de Agricultura Alternativo, o CAA, aqui no norte de Minas, né, do qual você está fazendo parte. O CAA, ele nasce, né, completou aí seus 30 anos de atuação aqui na região e vem a casar um pouco com esse trabalho também da CPT, né, igual eu falei, o próprio meu pai foi um dos sócios fundadores, né, então ele com mais algum grupo que sempre acreditou, né, nesse diferencial, não ser esse convencional que a gente tem aqui na região. E em função dessa mediação, desses conflitos mesmo, aí na década de 70 para 80, com essa questão dos pacotes que vinham já casados com as assistências técnicas que tinham já de convencional, de semente, com os agroquímicos, né? Então tinha que ter uma questão diferenciada para a agricultura familiar, né? Então o CAL foi muito criado nesse sentido, né, das alternativas que iam lidar tanto nos processos de produção para a agricultura familiar, diferenciado desse convencional proposto para a gente, né? Então o CAA hoje é uma instituição que ele atua em praticamente todos os municípios aqui do norte de Minas. A gente trabalha com várias temáticas, desde a temática de água, então todos os processos e tecnologias, né, de captação de recursos hídricos para que os agricultores familiares consigam passar esse período que o meu pai citou, desses antes, né, eram aí seus 6 meses, hoje com essas mudanças climáticas já se acirra aí para os seus 8 meses praticamente, né, de seca. Então tem que ser desenvolvida essas tecnologias, né, tanto na parte da produção como para a subsistência. Então o CAA atua muito nesse sentido de criar, de reformular, de adaptar essas tecnologias aqui para a região do norte de Minas. Então essa é uma das temáticas. Então a gente tem essa temática da água, tem-se os eixos, né, que a gente chama os eixos, esses eixos de povos e comunidades tradicionais que vêm trabalhar muito com essa questão dos direitos, né? Então a gente atua também com os indígenas, atua com os quilombolas, né? Os dois maiores, né, aqui da região. Tem essa região de o quilombo do Brejo, mas também o quilombo do Gurutuba, que hoje são 33 comunidades, é uma área região de Janaúba. Isso, ela abrange 6 municípios, né, que é a região de Porteirinha, Janaúba, Jaíba, Pai Pedro, Monte Azul, né, e Gamileiras. Então está um processo menos avançado um pouco do que o Brejo dos Crioulos, né, mas é uma área semelhante, uma área de 45.000 hectares, né, em torno de 700 famílias, né, que moram nesse quilombo. Então tem esse eixo, né, de comunidades tradicionais que envolve não só com quilombolas, indígenas, mas também com geraizeiros, né,
que a gente vem desenvolvendo esse trabalho também dessa questão de demarcação dos territórios, né, de mobilização dessas famílias. E o foco maior mesmo, que é o eixo da agrobiodiversidade, né, onde a gente vem trabalhando, vem reforçar com essas famílias a importância dessa conservação, dessa manutenção das sementes, né, que é o patrimônio qual a gente vai conseguir que se amplie e se permaneça a agricultura familiar, mas aí a semente no sentido não só mesmo dos grãos, mas também dos animais, né? Então a gente trabalha com várias temáticas dentro desses eixos, a parte também, né, de gênero, né, os trabalhos com as mulheres aqui da região, crianças e adolescentes, que é o principal foco hoje para a gente tem essa percepção, né, da fragilidade que se encontra hoje o campo, principalmente na questão de formação de referências e permanência dessas referências no campo. Então a gente acredita que a partir desses trabalhos com crianças e adolescentes a gente vai conseguir fazer essa formação já, vai conseguir não reforçar essa formação, né, porque essas lideranças elas já nascem lideranças, né? Então a gente vem só a contribuir um pouco com essa formação dessas lideranças nas comunidades, né? Então é uma das grandes dificuldades hoje que a gente tem, e o CA ele veio a essa criação muito nesse sentido mesmo, né? De trazer coisa nova que não fosse o convencional. Então aí abrange todos esses eixos. O Daniel, inclusive o CA foi imprescindível na criação da cooperativa Grande Sertão Veredas, né? Sim, questão de aproveitar os frutos do cerrado, beneficiar, não é? A gente costuma dizer que é o tripé, né? Assim, o CA ele vem muito nesse sentido da produção. Consegue ter esse avanço na produção e tem o empecilho da comercialização, né? Então a cooperativa foi muito nesse sentido chegou a um ponto que se tem a produção, mas aí o viés da comercialização que era o grande entrave. Então a partir disso começou a instigar um pouco a fundação dessa cooperativa, né? Incentivar os agricultores familiares a criar essa cooperativa. Então a cooperativa ela é fundada principalmente com esse viés do potencial do extrativismo que a gente tem aqui na região. Então a cooperativa hoje ela trabalha principalmente com os frutos do cerrado, então polpas, né, para produção de sucos de praticamente todos os frutos do cerrado. A parte de produção de óleo, inclusive classificado pela própria Natura, é um dos melhores óleos já produzido, que foi o óleo do Buriti, né? Isso é uma parceria conjunta com os agricultores familiares, e vem esse diferencial porque toda a parte de beneficiamento mesmo ela é feita pelos próprios agricultores, então vem para a cooperativa só para extrair mesmo e retirar, né, o óleo, polpa, e essa separação do farelo, da torta, do buriti. Então a própria Natura ela não sabia como utilizar esse óleo porque nunca teve um óleo de uma qualidade tão superior igual a essa, né? Então assim, graças a um trabalho da própria agricultura familiar mesmo, a cooperativa ela só vem para casar essa questão da comercialização ali, né? Então todo o mérito são desses agricultores mesmo, né? Então a cooperativa ela foi criada nesse sentido, né? De viabilizar essa questão da comercialização, e o próprio CA ele vem trabalhando muito mesmo nesse sentido do extrativismo, que é um grande potencial que a gente tem na região. Principalmente em áreas de assentamento, né, nessa prosa nossa que a gente já vem destacando essa questão das políticas e das fragilidades que tem dentro da reforma agrária. Meu pai citou essa questão da assistência técnica, né? Então assim, o governo anterior que estava, ele possibilitou esse viés da assistência técnica, porém um programa ainda vindo de cima para baixo, né? Não atende às realidades das áreas de assentamento que a gente tem hoje. Então a gente tinha esse viés de possibilidade de assistência técnica, mas vinha uma coisa amarrada, né? A gente não conseguia, coincidia com a realidade dessas famílias, ou seja, a assistência técnica a gente tinha que caçar vários arranjos para que atendesse a realidade dessas famílias, e um fator que acabava dificultando, né? E quando iniciou esse processo
a gente poder fazer essas interferências, né, de contribuição nesse modelo, aí se tem esse golpe e retira o governo, né? Então, acredito que vamos ter um atraso muito grande desses processos aí. Agora que a gente estava conseguindo conquistar esses espaços para debater, né, junto com essas famílias, com as instituições, né, de assistência técnica e o próprio governo. Então aí a gente tem esse golpe e acredito que vai ter uma regressão muito grande nesse processo. Mas hoje, inclusive até essa questão, né, de mudança de governo, ela vem atrapalhar também o desenvolvimento da própria instituição. A gente é uma instituição que estava aí em torno de 140 colaboradores, né, com todos esses processos e a retirada dos programas, né, de assistência técnica. Isso aí reduz quase que, teve uma redução de 80% desse quadro de colaboradores, né. Então vai comprometer o trabalho nosso na região, com certeza. Vamos ter que fazer muita luta, né? Sim. Beleza. Alvimar, e continuando na prosa aqui. Você já está quase terminando um curso para se tornar, ser ordenado diácono permanente aqui na Arquidiocese de Montes Claros, não é? Eu faço parte ainda da equipe, né? Lá. Não sei se vou ter essa oportunidade de ser ordenado, mas com ou sem organização a missão continuará. Eu me considero já diácono, né? Já tem 4 anos que a gente está fazendo a preparação, foi aceito pelo bispo, então assim, independente disso, a gente tem essa espiritualidade, esse carinho pela a luta e pelo processo da caminhada do povo, e a gente vai estar junto, né? Se a gente ordenar diretamente, sim. Se não ordenar e continuando com vida e saúde, continuarei fazendo aí a trajetória na CPT, com os amigos, como voluntário, com o povo. O importante é que nós trabalhamos com o povo, né? E o povo continuará caminhando, independente com ou sem crise, né? Exatamente. Carlos. Vilmar, o trabalho da CPT é marcado pelo conflito, né? Pela dureza da realidade, né? Da exploração, da violência, né? E que traz uma motivação cristã e uma mística que alimenta, mas que tem também muitos dissabores, né? Porque você convive ali concretamente com experiência de coronelismo, de mentiras, né? De exploração, enfim, você vê como que a escravidão, ela permanece manifestada de outras formas. Eu queria que você falasse um pouco, porque não obstante essa realidade tão dura, e aqui no norte de Minas isso é muito marcante, né? Pela própria história da região, o que te ajudou em toda a sua trajetória manter uma firmeza nos propósitos, nos objetivos, né, sem se deixar corromper, vender ou cooptar, né? Então você conseguiu manter uma firmeza permanente, mas permeada de uma ternura no sentido de não ser violento. Você me entende o que eu estou querendo dizer? Você sempre disse e fez o que precisava dizer e ser feito, mas de um jeito muito, muito terno, sabe? O que te manteve assim? Porque
é muito difícil você conviver com tanto sofrimento, com tanta injustiça, sem se deixar revoltar-se internamente. E você conseguiu manter esse equilíbrio de ser coerente, firme, mas de uma forma pacífica e terna. O que foi? O que te ajudou nisso? Ô Carlos, antes dele Alvimar responder, Alvimar, a pergunta da Carlos está me lembrando o seguinte: quando nós estávamos preparando a 6ª Romaria da Terra e das Águas, que aconteceu em Salinas, aqui no norte de Minas, né? Como exemplo dessa ternura dele, Carlos, tinha um papo lá nos meses anteriores que os fazendeiros da região de Salinas, parece que até Nilton Cardoso tem muita terra naquela região, né? Diziam que não iam aceitar que a Comissão Pastoral da Terra fizesse a Romaria da Terra lá, né? E aí eu lembro muito bem, de uma forma muito terna, mas Alvimar chegou numa reunião lá e deu um soco na mesa, pá, bateu na mão, vai ter Romaria da Terra sim! Não foi assim, Alvimar? Mas é uma ternura. Então é uma ternura. Não, eu digo ternura. Você lembra disso, Alvimar? Espantou os fazendeiros. Na hora ele bateu assim, vai ter Romaria sim! Não, quando eu falo ternura, eu não tô... Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, Vilma? Uma firmeza, uma coragem, mas sem ser... de forma de se fazer ouvir e de garantir uma respeitabilidade, que nem sempre isso ocorre, né? Sem isso, interrompe-se inclusive a capacidade de dialogar com o outro. E você conseguiu e consegue se impor exatamente por essa postura. É uma autoridade adquirida, né? Mas nessa capacidade de ser firme e corajoso, mas sem ser agressivo no sentido de... eu não vou ficar explicando não, que eu não sei explicar, mas Então, tá acho bom. que vocês entenderam. Alvimar. Eu acho Você conseguiu que... isso, é difícil. Viu? Eu acho que Deus dá o dom de acordo com o tamanho. Eu lembro muito de Isaías, né? Isaías pequenininho. Eu acho que uma das questões, eu acho que é a escuta das pessoas. Esse é uma coisa valorosa que nós, agente pastoral, que nós cristãos, às vezes a gente não tem tempo ou não faz conta de escutar as pessoas, o que elas querem dizer, né? E compreender as palavras, né? Como a gente era caboclo, não era caboclo, né? Às vezes a gente compreende realmente o que eles estão falando. Eu acho que é uma das qualidades. Essa paciência e o jogo também, não diria assim um jogo de cintura por mal, mas você tem que ter esse jogo dentro da própria igreja para a própria convenção, né? Você lembra que nós convivemos com o Dom Geraldo? Nossa, sim, Dom Geraldo. Ele Era Dom Geraldo Magela, não era? Era. Ele perguntava as coisas escondidas para saber o que realmente era verdade e mantinha essa confiança, né? Então, assim, são questões que levam a gente a essa sabedoria que possa contribuir e a gente continuar o pé na estrada. Eu acho que eu tenho essa qualidade, não me exploro dela e não me vanglorio com isso, mas ela é necessária ter para conversar com a igreja, com a hierarquia da igreja. Ela tem que ter, ela é necessária porque realmente às vezes eles não sabem
nem como é escutar isso que a gente fala, né? Como é escutar o povo, o que, né? Há poucos dias mesmo, quando eu fazia na Semana Santa a missão lá no Vale das Cancelas, veio uma menina conversar com a gente. Queria confessar. Eu falei, eu não posso confessar você. Eu não sou padre, não. Ah, ela queria confessar? Eu falei, eu posso, a única coisa que eu posso é conversar com você. Isso eu posso. Agora, confessar, não é missão minha. Eu não vou te aconselhar. Agora, se você quer abrir sua vida, e eu, com a experiência que eu tenho de casado, nós podemos conversar juntos. Agora, confessar, não. Então eu quero. Aí fizemos uma conversa aberta, chamei outras pessoas casadas também para fazer parte, né? E eles fizeram, ela gostou muito de tudo, né? Mas assim, eu tenho percebido, quando eu estou ficando mais velho e parece que essa coisa ela está crescendo mais, ela está fortificando mais, essa autoconfiança, esse zelo, né, por essa questão que você colocou. Não sei se compreendi bem, mas eu acho que é um pouco isso, né, da gente. Alvimar, você citou aqui dos cerca de 32, você jogou, na época vocês fizeram a conta, cerca de 32 lideranças assassinadas na luta pela terra só no norte de Minas. Você conheceu e conviveu com vários dessas pessoas que foram assassinadas, não foi? Sim, só esses dois, o Aderbal, que foi assassinado pelo ex-delegado de polícia, que eu não convivi, mas a maioria eu convivi. Seu Hermes mesmo eu convivi, Donato eu convivi, era uma pessoa sábia. Donato, ele marcava os trios, né? Com um galho de ramo verde e um galho de ramo seco. E tinha um cara, era muito corajoso mesmo. Morreu por causa Por que ele marcava o galho verde e o seco? É porque tinha uma serraria, a serraria era do Luciano, né? E aí precisava de nós, a hora que nós chegávamos, se estava o ramo verde, não tinha pistoleiro na área. E se tivesse um ramo seco, o pistoleiro está andando na área, cuidado, né? Então assim, ele tinha essa sabedoria que passava pra gente. Não tinha celular? Quando a gente... Não tinha celular? Não tinha que celular. Ele era de qual região? Ele era daquela região de Urucuia. Um poceiro, mas assim, uma pessoa com uma sabedoria muito grande. Você pode... Eu tenho as fitas, essas fitas estão todas lá na casa, mas nesse vídeo velho, nesse antigo. Tá certo. VHS. Ele nunca fala eu nas coisas, ele sempre fala nós. E lá pra você ver, lá naquela época eu trabalhei, nós fizemos isso, nós fizemos isso. Tá? Uma das coisas que marcou lá muito foi a questão das mulheres. Eu falei, ô gente, os homens já estão tão cansados de ser despejados. As mulheres têm que tomar conta disso aqui, ué. Como é que faz? Aí as mulheres se animou, escreveu lá num pedaço de papelão e botou lá no colchete: proibida a entrada da polícia militar. Pois a polícia respeitou. Foi mesmo? Foi. Em 80? Que ano? Não arrancou e respeitou. As mulheres fizeram isso.
na Fazenda Itapera. Eu falei, ó, eu cheguei lá um dia, a gente sempre fazia as parábolas de Jesus, a questão do templo, né? Aí eu comecei a contar para ele, falar assim, o templo era assim, Jesus pegou a chicote quando estava nervoso com o povo, ele